Gostaria de convidar os irmãos que abram suas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, leremos dos versos 46 até os 55. Dizer da alegria e do privilégio de poder compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. É uma grata alegria para mim ter essa oportunidade. É a primeira vez que o faço aqui na igreja. As outras oportunidades foram em escola bíblica e em culto público, é a primeira vez. Ao mesmo tempo que é uma grande alegria, também é uma grande responsabilidade. Então, minha oração é que o Espírito Santo possa me utilizar como instrumento nas mãos dele para que aquilo que eu fale aqui seja de fato a palavra de Deus e que possa abençoar a vida dos irmãos. Vamos ler. Na verdade, eu vou ler e os irmãos acompanhem, por favor, a leitura. Ao final da leitura, eu vou fazer uma breve oração. Lucas capítulo 1, a partir do verso 46. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente. Dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão, e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Oremos. Deus Santo, Pai bondoso, obrigado, Senhor, pelo privilégio de podermos nos debruçar sobre sua palavra e podermos aprender mais de Ti. Pedimos, Senhor, que o Teu Santo Espírito possa estar abrindo nossos corações, nossas mentes, aclarando, Pai, nosso entendimento, para que a Tua palavra, única e exclusivamente ela, seja exposta aqui e que possamos aprender mais de Ti e sermos cristãos mais conformados ao Teu Filho amado, nosso Salvador. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, como nós lemos agora há pouco, o título que é dado na tradução de nossas Bíblias é o Cântico de Maria. E, de fato, ela canta ao Senhor em júbilo e alegria após o que nós observamos versículos anteriores, quando ela recebe a visita do anjo Gabriel, informando acerca do seu chamado, que Deus havia escolhido ela para uma missão singular e muito especial. Vemos isso nos versículos de 26 a 38. Maria é comunicada acerca do seu chamado para dar à luz ao Salvador. Isso ocorre no 6º mês da gestação de Isabel, sua parenta, e o anjo vem até ela, enviado por Deus, para trazer essa mensagem. Nós vemos do versículo 31 ao 33 do capítulo 1, que é dito o seguinte: Este conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e seu reinado não terá fim. Então nós vemos aqui a descrição apontando para o próprio Deus se fazendo homem. Isso nos lembra um outro cântico, este escrito por Paulo em Filipenses, no capítulo 2, versículo 7, que ele fala, antes, se referindo a Cristo, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo,
tornando-se em semelhança de homens e reconhecida em figura humana. Então, é isso que estamos vendo aqui. A mensagem que o anjo Gabriel traz a Maria é, de fato, a consumação das promessas feitas por Deus na antiguidade. Não é à toa que ela vai exatamente linkar esse acontecimento à promessa feita a Abraão no final do seu cântico. Maria, obviamente, se espanta. Nós vemos no decorrer desse trecho, os versículos de 26 a 38, pois ela estava noiva de José, carpinteiro, e não tinha tido relação com nenhum outro homem. Porém, o anjo de imediato a explica que aquele nascimento seria virginal e o Espírito Santo desceria sobre ela e o poder do Altíssimo a envolveria. Então, nós vemos aí a Santíssima Trindade operando nesta obra, nesta etapa da obra da redenção, que era a encarnação do próprio Deus. Jesus Cristo, que é Deus, totalmente Espírito, ele assume a natureza humana. Ele, de fato, se encarna. O coração de Maria se enche de júbilo e de alegria, a ponto de transbordar essa alegria no cântico que nós lemos esta noite. Ela estava aguardando o Filho de Deus, aquele que salvaria o seu povo dos pecados deles, como vemos em Mateus 1, 21. O cântico de Maria também demonstra a extrema gratidão ao Senhor que ela tinha. Demonstra humildade e submissão da parte dela à vontade, aos planos de Deus. Ela está pronta para servir como instrumento de Deus, ela se coloca como serva. Esse cântico é acompanhado, na verdade, é o primeiro de outros cânticos que vão seguir, vão vir em sequência. O cântico de Maria, também conhecido como Magnificat. Posteriormente, dos versículos 68 a 79, nós temos o cântico de Zacarias. No capítulo 2, no versículo 14, nós temos o cântico dos anjos. E no capítulo 2, dos versículos 29 ao 32, nós temos o louvor de Simeão. Na sequência, no Novo Testamento, nós também vemos outros cânticos, tanto nos evangelhos quanto nas cartas, e inclusive em Apocalipse, do apóstolo João. Algo digno de nota é que Maria, ela utiliza, se a gente observar o tempo gramatical do texto, nós vemos que ela utiliza muito tempo no passado, ou pretérito. Ela fala de diversas ações como que tivesse acontecido, já como se tivesse acontecido. E isso é uma característica muito presente na adoração. A adoração vê tudo a partir do desfecho, a partir do fim. Nós temos como exemplo para ilustrar o próprio apóstolo Paulo, quando ele fala em Romanos 8, no versículo 30, ele diz que aos que predestinou, a estes também chamou. Aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Então ele também constrói tudo no passado, e mesmo nos sofrimentos atuais ali que Paulo vivia, ele já via a igreja no seu estado de glorificação. Ele coloca no passado também. Então nós vemos que é muito comum nesse gênero de adoração o uso ou o contemplar até mesmo de coisas que ainda haverão de acontecer, haverão de encontrar cumprimento factível, utilizadas no passado, demonstrando a extrema confiança que tanto o apóstolo Paulo e Maria, que inspirada, tinham acerca do próprio Deus em cumprir as suas promessas. Para facilitar a compreensão, nós podemos dividir esse cântico em pelo menos 3 estrofes. A primeira vai do versículo 46 até o 50. Maria exalta a misericórdia de Deus. E ainda nessa estrofe a gente pode subdividir em 2 aspectos. Num primeiro, ela observa a misericórdia de Deus sobre a vida dela, nos versículos 46 a 48. E os últimos 2 versículos dessa primeira estrofe, 49 e 50, ela lança as vistas dela para a misericórdia do Senhor sobre os demais povos.
A segunda estrofe, que vai dos versículos 51 ao 53, Maria exalta a onipotência de Deus. E na terceira estrofe, versículos 54 e 55, Maria exalta a fidelidade pactual de Deus para com o seu povo. Na segunda estrofe, a misericórdia de Deus é mostrada mais claramente quando é posta em contraste com a severidade com que Deus se utiliza para os que não o temem. E na última estrofe, Maria mostra a misericórdia de Deus, a manifestação da misericórdia de Deus em cumprir sua promessa. Agora vamos ler trecho a trecho e vermos e aprendermos aqui com o Cântico de Maria o que ela busca nos transmitir. A primeira fala dela é a seguinte: então disse Maria, no versículo 46, a minha alma engrandece ao Senhor. Ou seja, ela está dizendo que a alma dela reconhece o Senhor como o único que deve ser honrado, louvado e engrandecido. Essa fala dela nos remete a um salmo, Salmo 103, versículo 1. Esse é um outro ponto muito importante que nós vamos observar no decorrer do texto, é que Maria se utiliza muito de passagens no Antigo Testamento. Isso mostra que ela tinha uma intimidade muito grande com as Sagradas Escrituras. Ela tinha um grande conhecimento. Cada frase dela remonta a um texto, a alguma passagem do Antigo Testamento, de um salmo. Salmo 103, no versículo 1, nos diz o seguinte: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Há uma proximidade, há uma similaridade muito grande. O Cântico de Maria também apresenta similaridades com o Cântico de Ana. Os irmãos que tiverem curiosidade podem ler posteriormente. Se encontra em 1 Samuel, capítulo 2, dos versículos de 1 a 10. Quando Maria fala aqui sobre a alma, que a alma dela engrandece ao Senhor, ela está apontando para toda a constituição dela. A alma aí abrange o pensar, o sentir, o agir dela, ou seja, todas as suas faculdades, seu pensamento, seus sentimentos, tudo isso engrandecia ao Senhor por tão grande dádiva que o Senhor estava fazendo por ela. Engrandecer aí significa exaltar, declarar que é grande, louvar, celebrar e também magnificar. Não é à toa que o Cântico de Maria também é chamado de Magnificat, que é a tradução para o latim. É a primeira palavra que aparece na tradução do latim para essa frase, minha alma magnifica ao Senhor. E ela continua: e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Nós vemos aqui um paralelismo, que chamamos de paralelismo. Quando ela fala que a alma dela engrandecia ao Senhor e o seu espírito se alegra em Deus, são duas formas de dizer ou apontar para um mesmo significado, que de fato ela reconhecia o Senhor como soberano sobre sua vida e reconhecia o chamado dele para ela. Aqui, alma e espírito não há o que fazer distinção, apontam para a mesma coisa. Ou seja, que todo o ser de Maria se encontrava entregue ao Senhor e aos seus desígnios. E ela acrescenta meu Salvador. Então ela reconhece que Jesus seria o Salvador dela, livraria ela dos pecados dela e também de seu povo. Como é dito em Mateus 1, 21. Você lhe dará o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Versículo 48, ela continua: porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Esse contemplar aqui mostra, ou também traz a ideia de acudir miseráveis, no sentido espiritual. Então, Maria, no seu cântico, ela exprime a sua condição de pecadora. A palavra humildade aí
tem a ver também com a situação econômica, que ela era assim como a sua família não era de origem de posses, né, de grande riqueza, era de origem humilde, mas também aponta para a sua condição espiritual. Ela também necessitava de redenção. Ela se coloca como serva, que também pode significar escrava, à vontade de Deus. E ela que lamenta a sua culpa moral. Ela reconhece os efeitos do pecado em sua vida e a necessidade de redenção. Ao mesmo tempo também que reconhece a vontade soberana de Deus sobre sua vida. Sobre essa fala de Maria, eu tirei uma citação aqui de um comentarista ao Evangelho de Lucas, Fritz Heinecker, do comentário Esperança. Ele fala o seguinte: Maria vê com que grande graça o Senhor a presenteou, não se deixando deter por sua humildade, isto é, pela sua condição insignificante, para escolhê-la para uma posição de honra. Ela, uma virgem que jamais havia pensado em honra, que não reconhece em si mesmo absolutamente nenhuma vantagem exterior e que nem mesmo tem consciência de qualquer vantagem interior, constata que, de forma imprevista por ela, extremamente bondosa, foi vista por seu Deus, eleita dentre milhares, agraciada, muito mais que todas as mulheres santas do passado. Então, com essa fala de Maria, nós vemos que ela mesma não via em si nenhuma vantagem exterior dela em relação às demais virgens de sua época, e nem mesmo vantagem interior. Ela reconhecia que ela também necessitava de redenção, de perdão. Com isso, vemos que Maria não deseja ser exaltada. Ela não deseja ser colocada numa posição de mediadora, muito menos ser declarada santa. Ela, nos primeiros versículos, declara quem é Deus e agora ela reconhece quem é ela, quem de fato ela é. A partir do conhecimento de Deus, ela tem a consciência de quem ela é, de que ela é uma pecadora e necessita de salvação. Então nós vemos aqui no versículo 48, o reconhecimento dela da sua própria indignidade moral, e reconhece também a glória do Senhor revelada na sua própria vida e na vida do povo de Israel e dos povos do mundo aos quais a misericórdia do Senhor se estenderia. Continuando no versículo 49, ela fala: porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Maria aqui enaltece e declara também a onipotência do Senhor, Ele é todo-poderoso, e sua santidade. Com isso, ela também nos faz lembrar Salmo 126, no qual é dito: quando o Senhor, e inclusive nós lemos aqui na abertura do culto, logo no início do culto, quando o Senhor libertar os prisioneiros de Sião, seremos como os que sonham. Então se dirá entre as nações: o Senhor fez grandes coisas por nós. Então Maria está trazendo aquilo que foi escrito no Salmo 26 e dando cumprimento ao que estava se processando ali com ela. As grandes coisas que o Senhor fez por nós, uma delas, sem sombra de dúvida, foi a vinda do Messias, a vinda do Salvador. E ela se encontra como o descrito aqui, como que se estivesse sonhando. A alegria era tão grande, o júbilo era tão grande por estar gerando o Salvador, que ela se sente como se estivesse sonhando, como se não fosse realidade. E, de fato, a encarnação de Cristo representa a liberdade dos prisioneiros. Ela encontra ou vê aqui que a vinda do Messias representaria a liberdade do seu povo do cativeiro do pecado.
Continuando no versículo 50, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Da mesma forma, esse fragmento nos lembra o Salmo 103 de Davi, que fala que a misericórdia do Senhor vai de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e sua justiça sobre os filhos dos filhos, para os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram de seus preceitos e os cumprem. Então Maria aqui, ela estende o seu olhar para além das fronteiras de Israel. Ela até agora vinha falando da misericórdia do Senhor sobre sua vida, e agora ela abre essa misericórdia, ou ela concebe essa misericórdia para as demais nações. A extensão da bondade, da boa vontade do Senhor, da misericórdia do Senhor ultrapassa limites territoriais. Ela exalta a Deus como seu Redentor, como Todo-Poderoso, como Santo e Misericordioso. É um aspecto aqui já presente no Antigo Testamento, e ela o enfatiza, que o Salvador viria não somente para salvar os eleitos do povo de Israel, mas aos eleitos do Senhor presente em todo o mundo. Israel seria um instrumento de Deus para trazer luz ao mundo, e ela reconhece isso. A partir do versículo 51, nós entramos na segunda estrofe do Cântico de Maria, no qual ela exalta de maneira mais detalhada a onipotência de Deus, o poder de Deus. Ela o faz através de 6 formulações no passado. É dito: que Deus agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que, no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos, exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazio os ricos. Semelhantemente, esse texto também nos relembra uma passagem de Salmo, no capítulo 62. Eu vou ler aqui, os irmãos vão acompanhando no texto de Lucas e vão fazendo as ligações com o texto do Salmo 62. Vou ler dos versos de 8 a 12. É dito: confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Somente vaidade são os homens plebeus, falsidade os de fina estirpe, pesados em balança. Eles juntos são mais leves que a vaidade. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuis segundo as suas obras. Ambos os textos, tanto em Lucas quanto no Salmo que a gente acabou de ler, apontam para pessoas que confiam no seu braço, na sua força, no seu poder, na sua riqueza, no seu domínio territorial, no seu poder, na sua autoridade terrena. E Maria deseja evidenciar aqui que os grandes, os poderosos da terra, nada são diante do poder de Deus, diante do agir de Deus. Eles não podem representar nenhuma resistência contra o agir de Deus. E ela também mostra que o nosso Deus é um Deus que inverte as coisas. Normalmente, o que o coração humano, o que nossa mente tem a tendência, por termos um coração enganoso, de valorizarmos ou acharmos mais importante, é exatamente isso que Deus considera nada. E muitas das vezes aquilo que a gente não considera ou não dá valor é aquilo que Deus vai utilizar, vai utilizar como instrumento nas suas mãos para a honra. Vemos isso no próprio exemplo de Maria e da forma como ela mesma descreve si mesma, que ela não via nenhuma vantagem exterior ou interior, mas Deus a escolhe e a utiliza como um instrumento de honra.
mas ela mesma não se reconhece dessa forma. A única coisa que ela fala acerca de si mesma é que as gerações posteriores a veriam como bem-aventurada, ou seja, como uma mulher que foi agraciada, que foi extremamente feliz. Feliz por causa da dádiva do Senhor, mas não porque houvesse algum mérito nela. O texto de 1 Coríntios, no capítulo 1, versículos 28 a 29, Paulo também nos ajuda a compreender essa ideia. É dito: e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Quando Deus rejeita aquelas coisas, riqueza, ou qualquer outra coisa que nosso coração tende a dar valor e se utiliza das coisas humildes desse mundo, a glória advinda da sua obra fica total e exclusivamente para Ele. Deus age dessa maneira. Tudo que Ele faz é para a glória dEle mesmo. Ao mesmo tempo, essa descrição, no qual mostra Deus dispersando os que apresentam um pensamento soberbo, derribando tronos dos poderosos, despedindo vazios ricos, nos deve levar à compreensão ou à autoanálise de concebermos ou refletirmos, melhor dizendo, se de fato temos colocado ou separado o local apropriado para as coisas de Deus em nosso coração, ou temos substituído por outras coisas. Aqui, Maria nos dá um exemplo grandioso acerca da adoração, como ela deve ser. Como nós vimos, ela começa falando acerca da alma, a alma dela engrandece. E vimos a descrição de que a alma aí aponta além das faculdades, da capacidade cognitiva, também para a sua ação, para os seus sentimentos, o agir. Muitas das vezes, por nosso coração enganoso, facilmente declaramos a Deus, declaramos no culto público adorações a Deus. Porém, saberemos se de fato o adoramos em espírito e em verdade com o que fazemos com o restante da nossa vida. A adoração a Deus verdadeira e completa se dá através da doação de nossa vida. E a vida se processa no tempo. Então, se pararmos hoje para refletir o que temos feito com o nosso tempo, fora do templo, fora do culto público, fora do domingo, durante a semana, qual o tempo que reservamos para de fato estarmos em contato com a palavra de Deus, estarmos em contato com o próprio Deus em oração, através desses exercícios espirituais, ou também através de atos de misericórdia, como nos são comandados pelas Sagradas Escrituras. Então, o exemplo de Maria aqui em sua adoração, em sua devoção, também é algo que devemos refletir e pensarmos, para que não nos encontremos nesse grupo aqui que não experimenta a misericórdia do Senhor, mas ao contrário, experimenta a sua severidade. No versículo 53, Maria fala: encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Esses bens aqui podem e devem significar também bens naturais, físicos, mas também apontam para bens eternos, bênçãos espirituais. É como que ela dissesse aqui o sentido original é de como se fosse uma vasilha que Deus preenche até a borda, até o ponto que não se dá mais para completar. É assim que Deus abençoa, derrama suas bênçãos espirituais sobre aqueles que o temem. Despediu vazio os ricos. Aqui devemos salientar que não há problema nenhum, não há erro nenhum
em ser rico, em ter posses, em ter uma boa condição financeira. O problema está em depositar sua confiança nessa riqueza, a sua confiança no seu poder. A esses que confiam no seu próprio braço, na sua condição financeira, esses são despedidos vazios. Despedidos vazios das bênçãos espirituais e, inclusive, da salvação. Maria expressa, nesse versículo, o cuidado de Deus pelo fisicamente faminto e também aquele que tem fome espiritual. A vinda de Cristo, a vinda do nosso Salvador, Ele é aquele que nos dessedenta, que mata a nossa sede, que mata a nossa fome espiritual. Continuando, chegamos na terceira estrofe, versículo 54, no qual Maria exalta a fidelidade de Deus para com o seu povo, a fidelidade pactual. Amparou Israel, seu servo, também pode ser traduzido como filho, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Amparou Israel. Amparar aí tem esse sentido de estender uma mão ajudadora a alguém que está caído. Certamente Maria neste momento devia estar trazendo à memória os inúmeros eventos narrados no Antigo Testamento, no qual o Senhor, com seu braço poderoso, com sua mão forte, socorreu Israel a despeito da infidelidade do seu povo. Por diversas vezes observamos no Antigo Testamento que, embora Israel não permanecesse fiel à aliança do Senhor, Ele, o Deus Todo-Poderoso, permanecia. Só que aqui, Maria, através do que vemos no versículo 55, ela certamente relembra esses aspectos, esses eventos, mas também traz à memória algo ou uma salvação, a salvação ou a redenção final. Um socorro final e cabal, que vem através de Jesus Cristo. A vinda do Messias. O Messias prometido desde a antiguidade, como ela fala aqui, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Os pensamentos de Maria, a declaração de Maria, são confirmados pelo próprio Jesus. Quando ele fala em João 8,56, Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. A vinda de Jesus ao mundo é o pleno cumprimento da promessa feita pelo Senhor a Abraão. Em Gênesis 12, no versículo 3, é dito: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa é feita em Gênesis 2, posteriormente no capítulo 18 e no capítulo 22 também. O apóstolo Paulo nos ajuda a interpretar essa promessa no texto de Gálatas, capítulo 3, versículo 8, que é dito: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé aos gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão benditas ou abençoados todos os povos. É interessante observar que essa promessa feita por Deus a Abraão é um prenúncio do Evangelho. Quando Deus fala a Abraão que através dele, ou através da sua posteridade, seriam benditas todas as famílias ou todos os povos, já lá no início, já em Gênesis, Deus mostra qual seria o propósito dele, qual seria o plano de redenção dele, que não se restringiria a Israel, mas através do povo de Israel, essa salvação atingiria todos os povos. Maria enxerga que o filho que ela estava prestes a gerar é o grande descendente
de Abraão tão esperado, a grande promessa escatológica aguardada pelas gerações passadas de Israel, o fundamento de toda a salvação, tanto para judeus quanto para gentios, que pela instrumentalidade de Israel viria a salvação a todas as nações. Então, não é de se espantar a alegria que inundava o coração de Maria, ao ponto dela enaltecer ao Senhor, por tão grande dádiva que o Senhor estava dando a ela, e também essa dádiva se abundaria, se expandiria por todo o mundo. Caminhando para a conclusão, eu gostaria de chamar a atenção para 3 pontos aqui que aprendemos com esse cântico. Primeiramente, como eu já até adiantei durante a mensagem, Maria nos ensina a adoração aqui nesse cântico. Nós devemos exaltar, louvar o nome do Senhor, louvar ao nosso Salvador. E ela nos dá uma lição acerca de uma verdadeira adoração. E uma verdadeira adoração passa por um conhecimento profundo, sim, das Sagradas Escrituras. Não podemos adorar a quem não conhecemos. E como podemos conhecer a Deus? Qual é o caminho que Ele deixou para nós para conhecermos Ele? Comemoramos hoje o dia da Bíblia. E é através desse livro que Deus estabeleceu que a mensagem chegaria ao homem. Nós conhecemos o plano da redenção, o plano de salvação do Senhor através das Sagradas Escrituras. Então, de fato, uma boa teologia, uma teologia sadia, nos conduzirá para uma adoração saudável. E essa verdadeira adoração, ela transborda para a nossa vida. Ela não fica restrita apenas nas palavras, mas ela transborda em atitudes. E ela nos mostra também que há muitos motivos para louvarmos ao Senhor. Quão grandes coisas Deus fez por nós. Quão grandes coisas o Todo-Poderoso tem feito por nós. Poderíamos enumerar várias bênçãos que o Senhor derramou sobre nossas vidas após nossa conversão. Mas, sem sombra de dúvida, a maior delas é a dádiva da salvação. E ela nos advém de maneira gratuita. Jesus, sim, pagou um alto preço. Porém, pela sua graça, por sua misericórdia, os benefícios da sua morte, da sua obra, da sua missão messiânica, nos são imputados de maneira gratuita. Maria também evidencia essa misericórdia do Senhor, a sua onipotência e a sua fidelidade. Então não faltam motivos para nós adorarmos ao Senhor. Outro ponto interessante no cântico é aquele que aponta exatamente para o fato de Deus fazer todas as coisas para a sua glória. Quando Deus envia o seu Filho, Ele não envia para nascer em uma família de nobres, de condição. E, inclusive, a sua morte, a forma como Deus estabelece a satisfação de seus requisitos, ou seja, como Deus se satisfaz da sua ira em decorrência do pecado do homem, é uma morte sangrenta. É uma morte vergonhosa para a concepção do judeu da época. E ainda é na atualidade. A Bíblia nos comunica que maldito é todo aquele que é pendurado no madeiro. E Jesus Cristo se torna maldito em nosso lugar. Ele, através da sua obra, não somente na cruz, mas a sua vida de santidade, ele cumpre aquilo que o primeiro Adão não pôde fazer. E esses méritos nos são imputados. E tudo isso é feito para a glória do Pai. E por último, nos versículos 50, 54 e 55, Maria fala acerca da promessa pactual do Senhor, que Deus é um Deus de aliança. E isso nos remete à ideia de que, embora a salvação ela seja pessoal, individual,
ela também é uma questão familiar. E por que eu falo isso? Como norma, Deus perpetua o seu pacto na linha das gerações. Essa verdade está muito arraigada nas Sagradas Escrituras. Só para ilustrar, por exemplo, nós vemos no texto de 2 Timóteo 1, versículo 5, Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz o seguinte: pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também em ti. Nós vemos aí a descrição de Paulo falando acerca da fé da família de Timóteo. Primeiramente da sua avó, que foi passada para a mãe de Timóteo e também estava presente em sua vida. É claro que não é algo absoluto de que as gerações de uma determinada família se renderão a Cristo, mas de fato há uma promessa do Senhor em relação a isso. E temos que ter esperança de que Deus há de agir através do seu Santo Espírito nos nossos familiares. E que tempo melhor do que o que estamos vivendo em comemoração ao Natal, que muitas das vezes teremos oportunidade de estar com algum familiar, algum parente, que vemos apenas uma vez no ano, aproveitarmos essa oportunidade para levarmos o Evangelho da salvação. Aprove a Deus deixar a Sagrada Escritura para o nosso conhecimento e também nos desígnios de Deus, Ele estabeleceu que a sua mensagem, o seu Evangelho, seria pregado por homens. Ele não atribuiu essa missão a anjos e nenhum outro ser. Ele atribuiu a nós. E temos essa missão, temos esse chamado, todos nós. E devemos fazê-lo com extrema reverência e não crendo ou colocando peso sobre os nossos méritos ou sobre nossa capacidade. Se o pecador vier a se arrepender e se voltar em humildade diante do Senhor, o mérito é totalmente do Senhor, é totalmente dele, porque é o Espírito Santo que age no coração do homem. Da mesma forma que Maria foi instrumento nas mãos de Deus para a vinda do Messias, mas ela reconhece que o mérito é totalmente do Senhor. Da mesma forma, nós, em nossa experiência pessoal, podemos ser esse instrumento nas mãos de Deus para levarmos a mensagem da salvação para aqueles que nos cercam. E da mesma forma, os méritos continuarão sendo totalmente do nosso Senhor. Aqui eu concluo, meus irmãos. Vou fazer uma oração final e posteriormente teremos o pós-lúdio. Que os irmãos tenham uma semana abençoada, uma semana guardada pelo nosso Senhor e que esta palavra possa germinar nos corações dos irmãos, que os irmãos possam refletir acerca dela e, pela graça do Senhor, Ele nos capacite a viver de fato e a cumprir tudo isso, tudo aquilo que Ele nos recomenda e nos comunica e pede para que nós façamos. Oremos.